Boa noite, que bom a gente estar juntos aqui hoje. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque Tu és muito, muito, muito bom, Senhor. Obrigado porque nós temos recebido tantas coisas de Ti, Senhor, que vão muito, muito além das bênçãos materiais, Pai. Obrigado porque nós podemos ter o grande privilégio de conhecer a Ti, de entender um pouco melhor os planos que Tu tens para as nossas vidas, de ter nos colocado numa família espiritual. Eu sou tão grato por esses irmãos e irmãs, Pai, pela família que me deste, que tantas vezes tem sido muito mais do que a própria família física, Pai. Nós somos tão privilegiados, Senhor. Ajuda-nos a entender, a enxergar e reconhecer o quão abençoado nós somos. Fica, Senhor, com os nossos filhos, Pai. Muitos deles não estão aqui conosco, Pai, e nós pedimos que Tu estejas trabalhando nos corações deles. Fica, Senhor, com outros familiares nossos, irmãos, irmãs, pais, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar esses amados. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar esses queridos. Ajuda-nos, Senhor, a ter impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão cheia de sabedoria, Senhor. Nos orienta, nos dirige, nos dá a luz, nos ensina a maneira certa de viver, Pai. E nós somos muito gratos por isso. Fica conosco hoje, fala através das Tuas Escrituras, Pai, e ajuda-nos a entender com mais profundidade o que é viver uma vida cristã. Nós pedimos, agradecemos e oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, que bom a gente poder estar juntos aqui hoje. A gente teve aí um mês de folga, né? Que foi bom, você não se cansar de mim. Então, aí eu estou de volta, aí lamento muito, mas é tudo que eu posso oferecer para você, é isso aí mesmo. Então, de volta às Escrituras, capítulo 11. Só fazendo aqui uma recapitulação. Isso. E a gente falou na última aula que a gente teve sobre cristianismo. Era uma pergunta que a gente trouxe: cristianismo tem tornado o mundo melhor? Né? E é difícil você dizer, né, de um lado ou de outro. Tem coisas que parecem que foi melhor, tem outras que a gente vê continua a mesma coisa na sua essência. Mas no final dessa discussão a gente falou um pouquinho sobre qual foi o objetivo de Jesus, qual era o objetivo de Jesus então? Por que Ele veio ao mundo? Né? Isso na verdade acabou sendo o principal coisa, né? Entender por que Jesus veio. E aí nós terminamos a nossa última, né, fazendo essa seguinte pergunta aqui: imaginemos que o cristianismo tenha colaborado para a melhoria do mundo. Então imaginemos isso, imaginemos que isso de fato aconteceu. E aí eu trouxe outra pergunta: por que isso aconteceu? E eu apresentei duas alternativas. A primeira alternativa seria cristãos envolvidos em cada uma dessas áreas. A gente falou sobre várias áreas que potencialmente o cristianismo teria ajudado o mundo, né? E aí cristãos se envolveram em cada uma dessas áreas e colocaram em prática as suas convicções, e isso tornou consequentemente o mundo melhor. Ou uma outra alternativa: cristãos se tornaram políticos, que por sua vez implementaram programas nas diferentes áreas, né? E eu trouxe essa pergunta, e eu perguntei: qual delas você acha que aconteceu? Se o cristianismo teve impacto, foi por causa da primeira coisa ou por causa da segunda? Interessantemente, tem pessoas que acham que foi por causa da segunda, porque cristãos começaram a se envolver na política e se tornaram autoridades no mundo, e isso teve um impacto muito grande. Muito questionável isso. E a gente vai falar nas próximas duas aulas, essa é a próxima, sobre algo bastante interessante, que é igreja e Estado. Se fala muito sobre isso hoje, tá? O quanto é que cristianismo na verdade tem que estar vinculado ao Estado. Estado e cristianismo, como é que funciona essas duas coisas? Cristão deve estar envolvido, atuando na política. Isso você ouve o tempo todo agora. Alguns determinam que esse é o candidato cristão,
né? Esse aqui é o candidato que não é cristão. Então, quer dizer, o mundo funciona dessa maneira, onde começa a se levantar algumas bandeiras e começa a se envolver Jesus, né, em algumas dessas causas. Mas vai ser muito interessante a gente ver hoje o que é que Jesus, na verdade, fala sobre isso, o que é que os nossos irmãos e irmãs nos séculos que se seguiram a Jesus Cristo falavam sobre isso, e a gente começar a pensar um pouquinho mais, e talvez reconsiderar algumas das posições que talvez a gente tenha. Em João capítulo 6, no versículo 12, nós lemos o seguinte: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, isso aqui é Jesus falando, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Essa é a multiplicação dos pães, todo mundo conhece. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: imagine, você foi alimentado, esse cara alimentou 5.000 homens, é gente pra caramba, né? Alimentou, sobrou comida. Os caras falaram: esse cara aqui é demais. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força. Quando se fala rei aqui, nós estamos falando de uma figura política, tá? Estamos falando de uma autoridade. Não era rei no sentido espiritual, não. Queriam fazer dele rei dos judeus, tá? Esse cara é o profeta, esse cara é o Messias, mas eles pensavam que seria alguém que tomaria o lado político, tá? A autoridade política. E quando Jesus percebeu que eles pretendiam proclamar o rei à força, né? Queriam tomar o poder e falar: esse aqui agora é o nosso líder, retirou-se sozinho novamente para o monte. Claramente não havia interesse da parte de Jesus ser um líder político. Isso aqui era óbvio, tá? Aqui era um momento onde ele poderia usar a força desse povo para poder se colocar numa posição política. Infelizmente a gente não pode dizer isso de muitos que estão envolvidos com o cristianismo e que, se tem a oportunidade de se tornar uma autoridade política, eles aproveitam o próprio embalo, né, de serem populares dentro da comunidade na qual estão envolvidos, para se tornar uma figura política. Não aconteceu isso com Jesus. Não era isso que ele estava pensando. Em Mateus, no capítulo 22, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 15: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Queriam pegar Jesus. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro. É difícil encontrar, né, alguém na política como ele, né? E que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas: é certo pagar imposto a César ou não? Completamente querendo colocar Jesus numa questão política aqui. Queriam colocar Jesus, envolver Jesus numa questão política, tá? Resposta de Jesus. Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados, e deixando-o,
retiraram-se. Interessante essa resposta de Jesus. Não se envolveu na questão política ali. Saiu pela tangente, literalmente. Separou as coisas. Minha pegada é outra. Meu negócio é outro. Não vou me envolver nessas suas questões políticas. No capítulo 26 de Mateus, no versículo 49, nós vemos o seguinte: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi. E aqui nós estamos falando aqui do momento onde Judas traz Jesus e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Pedro fez isso, né? Cortou a orelha do cara. Jesus lhe disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: acaso estou chefiando alguma rebelião? Olha que interessante a pergunta dele. É isso que eu vim para fazer? Uma rebelião? E ele está falando aqui de uma rebelião política. Ele está falando aqui de se levantar e tomar o poder. Uma rebelião como a gente vê acontecendo em diversos lugares, durante a história, no mundo todo. Você está achando que eu vim aqui para fazer uma rebelião? Não. Não foi para isso que eu vim, não. Para que venham me prender com espadas e varas. E aí ele ilustra, ele fala: todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Pilatos então, João 18, versículo 33, diz: então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Pergunta política aqui. Nós temos aqui Pilatos, governador da Judéia, fazendo uma pergunta política para ele. Você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: acaso sou judeu? Foi o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, se você está preocupado que eu vou ser um rei aqui nesse mundo, você está enganado. Meu reino não é desse mundo. Você não deve ter essa preocupação que eu vou ser um dos reis aqui. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, o que não aconteceu. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Insistiu Pilatos, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Para isto nasci. Ele começa a explicar agora: para isto eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Falou: olha, eu vim para o mundo por uma outra pegada. Eu vim falar da verdade espiritual. Eu não vim aqui por uma causa política para me tornar rei nesse mundo aqui. E aí a gente vai começar a ver o que é que os irmãos lá, nesse caso aqui, no final do 2º século, qual era a visão deles sobre esse envolvimento de igreja e Estado. Olha que interessante que Tertuliano fala em 195 depois de Cristo.
os Césares também teriam acreditado em Cristo, se os Césares não tivessem sido necessários para o mundo, ou se os cristãos pudessem ter sido Césares. Basicamente o que ele está dizendo aqui é, olha, Deus separou alguns para terem liderança no mundo, nos reinos do mundo, e separou outros para tomarem conta do reino de Deus, do cristianismo. Ele claramente fala aqui, olha, existe um papel que os Césares vão ter, e não tem a ver com ser cristão. E existe um papel dos cristãos que tem a ver com não ser um líder político. Ele separa claramente aqui a visão que eles tinham sobre ser cristão e ser uma autoridade política. Origem, em 248 da nossa era, disse o seguinte: Celso, e ele está se referindo a um homem pagão, que provavelmente era uma autoridade na época, também nos exorta a tomar posse no governo do país. Ou seja, esse cara pagão estava falando, olha, não, vocês, os cristãos aí, vocês devem tomar posse de governo político, de posições políticas. Se isso for necessário para a manutenção das leis e do apoio à religião. Ou seja, se você toma uma posição política, você vai conseguir manter que o cristianismo acabe se firmando. No entanto, reconhecemos em cada estado a existência de outra organização nacional que foi fundada pela palavra de Deus. Então claramente ele está falando, olha, você tem um estado, mas você tem um outro estado, que funciona paralelamente a isso, que não tem a ver com esse estado político, que foi algo fundado pela palavra de Deus, que é o cristianismo. Também no ano de 248, num outro momento, ele fala o seguinte: e exortamos aqueles que são poderosos em palavra e de vida irrepreensível a governar sobre as igrejas. Não é com o propósito de escapar de deveres públicos que os cristãos declinam de cargos públicos. Ou seja, claramente, nos primeiros séculos, os cristãos não se envolviam com cargos públicos. Em vez disso, é para que possam se reservar para um serviço mais divino e necessário na igreja de Deus, para a salvação dos homens. Ou seja, você é um cristão, se ocupe com a governança dentro da igreja, não com a governança no mundo. Essa era a posição deles, claramente ali. Em Romanos 13, nós lemos uma passagem de Paulo, muito conhecida e muito interessante, começando no versículo 1. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Aquilo que a gente viu sendo falado lá no início. Olha, Deus colocou autoridades para o mundo físico, e Ele colocou outros para o mundo espiritual. E o Paulo está aqui confirmando isso. Ele está falando, olha, seja submisso às autoridades que Deus colocou no mundo, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, opõe-se ao que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Então ele fala, olha, tem as autoridades nesse mundo e sejam submissas a eles, porque vieram também de Deus. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Está falando da autoridade política nesse mundo? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Ou seja, bate completamente com o que o nosso irmão estava falando lá no ano 195. Tem uma autoridade no mundo, tem uma autoridade na igreja. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo, é serva de Deus. Ou seja, Deus está por trás disso aí. Agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas
também por questão de consciência. É por esse mesmo motivo que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Mesma atitude que Jesus teve: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Separou claramente ali as coisas. Paulo está dizendo as mesmas coisas, os irmãos nos primeiros séculos disseram as mesmas coisas. Agora vem a pergunta: um cristão deve se envolver com posições políticas e de governança no mundo? Essa é uma questão. Hoje em dia, você tem um dos grandes currais eleitorais, são as igrejas, né? Onde você tem o cara se levantando lá e usando os fiéis, né, daquela congregação, exatamente para que ele possa se colocar numa posição política, se tornar uma autoridade política. Isso está em tudo quanto é lugar. Não estou falando nada novo aqui. Já existe, na verdade, há muito tempo isso. Não é novo isso. Mas hoje a gente vê ainda mais forte, aqui no Brasil em particular. Tertuliano, ao redor do ano 200, disse o seguinte: se nos lembrarmos dessa regra de evitar a idolatria, ele está falando aqui, podemos prestar serviço até mesmo a magistrados e governantes, de acordo com o exemplo dos patriarcas e outros antepassados. Olha que interessante isso aqui, ele está usando aqui algo para depois discorrer sobre uma ideia e uma discussão que estava acontecendo. Essa discussão não é nova, essa discussão é antiga. Ele fala: eles obedeceram a reis idólatras até o ponto da idolatria. Portanto, mais recentemente, surgiu uma disputa sobre se um servo de Deus deveria assumir a administração de qualquer dignidade ou poder se ele pudesse se isentar, por meio de destreza ou alguma graça especial de todo tipo de idolatria. Então ele está colocando aqui uma posição. Será que tudo bem, então, um cristão assumir uma posição, né, se ele pudesse se manter puro, sem se tornar um idólatra? Será que tudo bem? Então, está se levantando a questão. Era uma questão que estava acontecendo na época. Os cristãos estavam pensando sobre essas mesmas coisas. Pois, há o exemplo de José e Daniel. E normalmente, se você conversar com algumas pessoas, sempre é esse exemplo que vai ser usado, né? Que se mantiveram limpos da idolatria e ainda assim administraram com dignidade e poder no Egito e na Babilônia. A gente sabe que no Velho Testamento foi isso que aconteceu, né? José no Egito, Daniel na Babilônia, e foram grandes administradores, eram do povo de Deus. Então o argumento que muitos usam é esse: não, olha só o exemplo de José e Daniel. Olha o que Tertuliano fala: suponhamos que seja possível para qualquer um ter sucesso em operar sob o mero nome do cargo, em qualquer cargo. Suponhamos também o seguinte, ele está falando aqui, um cristão agora que assume uma posição política, dignatária. Suponhamos também o seguinte: ele não sacrifica, nem empresta sua autoridade para sacrifícios. Ele não vai à procura de vítimas para sacrifício, e a gente sabe que o Estado na época vivia ao redor disso. Ele não vai à procura ele não atribui a outros o cuidado dos templos, a gente sabia que eram cobertos de templos pagãos. Ele não cuida de tributos, ou seja, está ficando difícil do cara administrar qualquer coisa aqui, né? Ele não dá espetáculos às suas próprias custas, ou às custas do público. Tinham muitos espetáculos que aconteciam, por exemplo, os espetáculos dos gladiadores. Nem os preside. Então esse cara aí está se mantendo puríssimo. Ele não faz nenhuma proclamação ou decreto para nenhum festival. Estamos falando aí de festivais pagãos. Então esse cara não faz isso. Ele nem mesmo faz juramentos.
Porque a gente sabia que Jesus falou, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso é do diabo. Além disso, ele não se senta para julgar a vida ou o caráter de ninguém. Porque Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Pois você pode permitir que ele julgue sobre dinheiro. Então ainda vamos colocar essa coisa. Ele pode fazer um julgamento sobre dinheiro, mas ele não vai estar julgando as pessoas. Ele não condena nem indicia. Ele não acorrenta ninguém. Ele não aprisiona nem tortura ninguém, o que era muito comum. Agora, ele termina dizendo isso: é crível que tudo isso seja possível? É possível isso? Ele está levantando a questão. É possível você ser um líder no mundo e completamente se isentar dessas coisas todas? É possível isso? Ele está falando, não é possível. Pergunta: é possível? É possível brincar na lama e não se sujar? É possível, pessoal? Vamos ser honestos aqui. É possível você brincar na lama e sair limpinho? A gente sabe o que rola na política, ou não sabemos? Estou falando uma mentira aqui? Só eu acho isso? Não importa o país que for, a gente sabe o que rola. Agora, você vai brincar na lama e vai ficar limpo? É esse o questionamento que a gente tem que fazer. Esse questionamento que os nossos irmãos vêm fazendo, faziam lá na época. É isso, por que Jesus separou as coisas? Por que os nossos irmãos separaram as coisas? Porque eles viam, não dá para se meter com isso, a sujeira é demais, a lama é muito grande, como é que você vai se manter limpo nisso aí tudo? Tertuliano, cerca do ano 211, deverá ele aplicar a corrente? Está falando aqui o cristão que se coloca numa posição de autoridade. Deverá ele aplicar a corrente, a prisão, a tortura, a punição? Ele que não é vingador nem mesmo de seus próprios erros. Ou seja, sou eu que vou executar agora o julgamento do cara? Nós, como cristãos, devemos colocar isso nas mãos de Deus. Eu não vou ser o executor disso. Ele está levantando essa questão. Cipriano, no ano 250, o imperador, Valeriano, havia enviado um rescrito ao Senado, no sentido de que bispos, aí está falando de autoridades na igreja, presbíteros e diáconos, deveriam ser imediatamente punidos. Além disso, os cristãos que fossem senadores, homens de importância ou cavaleiros romanos deveriam perder seus títulos e serem privados de suas propriedades. Opa! Então no ano 250 já estava começando o envolvimento de cristãos com a política. A coisa já estava mudando. A mentalidade já estava sendo diferente. Agora eu já vou começar a entrar aqui uma outra pegada. Porque ele está falando aqui que tinham cristãos que aparentemente tinham se tornado senadores, homens de importância e por aí afora. Lactâncio, no ano 304, entre os anos 304 e 303, diz: é impossível para aquele que se cercou de pompa real, ou seja, se tornou uma autoridade, entrar ou perseverar nessas dificuldades. Ele está falando, olha, você começa a se envolver com um determinado mundo, vai ser muito difícil você voltar e se submeter a outras coisas ali. Você começa a ir por um lado aqui, você começa a gostar ali do negócio, começa a gostar ali das como é que é o nome? Você começa a gostar ali da mamãezada, dos benefícios, E ele está falando aqui, olha, complicado isso. Ele também diz: Satanás faz com que outros se enchem com desejos ambiciosos. Ele está falando sobre cristãos que se encheram de desejos ambiciosos.
Esses são aqueles que direcionam toda a sua ocupação e os cuidados de sua vida para a posse de magistraturas. Ou seja, haviam aqui alguns cristãos que eles estavam querendo realmente era em obter um determinado cargo, uma determinada posição, para que possam marcar os anais e dar a si um nome que perdure ao longo dos homens. Então ele está falando aqui de homens que estavam correndo atrás de alcançarem uma posição melhor. O desejo de outras pessoas são ainda mais altos. Eles não desejam meramente governar províncias com a espada temporal, mas ter poder ilimitado e perpétuo e ser chamados de senhores de toda a raça humana. Essa é a coisa política aqui, pessoal, vamos ser honestos aqui. E aí a gente vem Constantino, tá? A gente vai falar mais sobre o que se passou a partir de Constantino no nosso próximo encontro. Mas eu só quis dar para você aqui uma ideia do que os nossos irmãos pensavam lá no início. O que Jesus pensava. Hoje se tornou normal você misturar tudo, mas Jesus separou a coisa claramente. Os nossos irmãos nos primeiros séculos separaram a coisa claramente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não misturamos essas duas coisas aqui. Um deles falou: se você tem algum talento, use isso para liderar dentro da igreja. Então, são algumas coisas que a gente vai precisar realmente considerar. E eu tenho duas perguntas aqui que eu gostaria que a gente cobrisse agora. A primeira delas é: por que existe a tendência de se pensar que é importante que cristãos se envolvam em posições de autoridade? Essa é a primeira pergunta. Segunda, quais seriam potenciais problemas relacionados com se ter cristãos ocupando posições político-administrativas? Tá? Então a gente vai agora usar esses minutos que nos restam aqui para a gente se dividir em grupos de 3, tá? Então a gente vai se dividir em grupos de 3 e vamos bater um papinho aqui sobre essas duas perguntas. Muito obrigado.